Você pode ser magro, usar manequim pequeno e ainda assim estar morrendo lentamente. Esse é o maior mito da nossa era. Achar que sedentarismo é só sobre peso ou estética. A verdade é assustadora e libertadora. Ele mata, adoece e destrói vidas, independentemente do número que aparece na balança. Existe um conceito chamado falso magro, ou skinny fat, magro por fora, doente por dentro. E a ciência é clara. Pessoas sedentárias têm um risco de 20 a 30% maior de morte prematura do que pessoas ativas. Não importa o seu peso. Sedentarismo não é sobre como você se vê no espelho. É sobre se você estará vivo para se ver envelhecer. Vamos falar do coração. Ficar sentado mais de 6 horas por dia aumenta seu risco de doença cardíaca em 64%. Mesmo que você seja magro, suas artérias estão endurecendo. O sedentarismo aumenta a pressão arterial, o colesterol ruim, os triglicerídeos e a inflamação crônica nos seus vasos. Imagine que seus vasos sanguíneos são mangueiras flexíveis. O sedentarismo as torna rígidas, estreitas, entupidas, até que um dia o sangue simplesmente não passa mais. Eu conheci uma executiva de 32 anos, magra, aparentemente saudável. Trabalhava sentada 10 horas por dia. Teve um AVC aos 35. Ela me disse, chorando, eu pensava que estava tudo bem porque eu não estava gorda. A estatística é brutal. O sedentarismo causa 1 em cada 10 mortes prematuras no mundo. São mais de 5 milhões de mortes por ano. Agora, o diabetes. A cascata do horror funciona assim. Sedentarismo significa músculos inativos. Músculos inativos não absorvem a glicose do sangue. A glicose se acumula e o seu pâncreas entra em pânico tentando produzir mais e mais insulina, até que ele se cansa e desiste. Resultado? Diabetes tipo 2. E sim, você pode ser magro e ter diabetes. O sedentarismo aumenta o risco de desenvolver a doença em 112%. Pense nos seus músculos como esponjas de açúcar. Quando você se move, eles absorvem a glicose do sangue para gerar energia. Quando você fica parado, essas esponjas secam, endurecem. E o açúcar fica vagando pelo seu corpo, destruindo rins, olhos, nervos, coração. O dado alarmante é que 80% dos diabéticos tipo 2 poderiam reverter a doença apenas com exercício regular. Mas muitos nem sabem que têm, porque, de novo, não estão gordos. E a sua mente? O sedentarismo aumenta a ansiedade em 60%. Sabe por quê? Seu corpo acumula cortisol, o hormônio do estresse. Evolutivamente, estresse significa fugir ou lutar, ou seja, movimento. Quando você fica parado e estressado, é como acelerar um carro em ponto morto. Você explode por dentro. Pessoas sedentárias também têm um risco 44% maior de depressão. A falta de movimento leva à falta de serotonina, dopamina, endorfina. Seu cérebro literalmente encolhe sem exercício. O hipocampo, centro da memória e da emoção, atrofia. Estudos mostram que 30 minutos de caminhada são tão eficazes quanto antidepressivos para depressão leve a moderada, mas te vendem a pílula, não o movimento. Um paciente me disse uma vez, doutor, eu achava que minha ansiedade era da minha cabeça. Quando comecei a caminhar 30 minutos por dia, percebi que minha ansiedade estava no meu corpo parado, implorando para se mover. É uma espiral mortal. A depressão leva ao sedentarismo, que piora a depressão. E tem o efeito dominó. Sedentarismo causa inflamação crônica. Essa inflamação está ligada a 13 tipos de câncer. Causa um sistema imune fraco, que abre as portas para outras doenças. Leva a ossos frágeis, dor crônica, insônia, envelhecimento precoce e morte prematura. E nada disso aparece na balança. Você entendeu? Sedentarismo não é sobre vaidade. É sobre o seu coração implorando para bater forte, seu sangue gritando para circular, seu cérebro sufocando por oxigênio e sua mente se afogando em química tóxica. Mas aqui está a melhor notícia. Você pode começar a reverter tudo isso. Hoje, agora. O protocolo é simples. 150 minutos de movimento por semana. Isso pode ser uma caminhada, dançar na sala, brincar com seus filhos. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Não espere o médico te dar a notícia. Não espere o susto, o diagnóstico, o remédio para sempre. Seu corpo está te avisando agora, com aquela dor nas costas, aquela fadiga, aquela ansiedade sem razão. O sedentarismo é o novo tabagismo. Mata 5 milhões de pessoas por ano, silenciosamente, cruelmente. Mas, diferente do cigarro, você pode apagar esse fator de risco com um único passo. E outro, e outro. A pergunta não é se você tem tempo para se mover. A pergunta é, quanto tempo você quer viver? Escolha viver. Muito obrigado por assistir. Se essa mensagem fez sentido para você,
Compartilhe e se inscreva no canal.